para a parte da mãe, tá? Thaís, se você começou a gravar, só dá um ok. Sim. Então, pessoal, só que começamos a gravar agora. Eu sou Araceli Conte e eu sou dentista no posto de saúde de Santa Terezinha do Progresso. Além de dentista, eu sou mãe também. Eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses. Trabalho com prevenção aqui no posto de saúde. A gente trabalha com as gestantes também, né, que são encaminhadas para fazer o pré-natal odontológico. E também trabalho com as crianças, né? Quando começam a nascer os dentes e quando depois vão à escola, também faço trabalho preventivo nas escolas. Hoje o nosso tema vai ser sobre o autocuidado com a gestante, né? Na saúde bucal. O que elas precisam fazer para se cuidar, né? O que vocês precisam fazer para estar se cuidando durante a gestação, né? Durante a gestação, os nossos dentes e gengivas, elas precisam de um cuidado mais especial, porque precisam de uma higiene bucal mais adequada, uso do fio dental todos os dias, né? Uma alimentação precisa ser mais equilibrada também, e precisa ter visitas ao dentista. Tá? Durante a gestação, a gente precisa também visitar o dentista para fazer o pré-natal odontológico. Essas medidas de higiene bucal e prevenção, elas vão fazer com que na gestação a gente tenha uma redução de problemas dentários, que não são agradáveis durante a gestação, né? A primeira consulta odontológica na gestação no pré-natal, ela já precisa ser feita logo no início da gestação. Quando vocês fazem pré-natal aqui no posto, geralmente a médica que está acompanhando o pré-natal já encaminha, faz um encaminhamento para o dentista, né? E a pessoa vai vir até o consultório, marcando um horário. Chegando aqui, a gente vai avaliar, né, essa mãe, vai ver as necessidades dela, vai ver o que pode ser feito. E dependendo da necessidade, a pessoa vai vir uma vez, e dependendo da necessidade, a gente marca um retorno só mais para o final da gestação, o meio da gestação, e dependendo, não há necessidade de vir tantas vezes, né? A gente só faz mais prevenção, né? Mas, se necessário, a gente faz a parte curativa também, com todos os cuidados. Quem já sentiu enjoo ao escovar os dentes durante a gestação? Muitas pessoas. Uma dica muito importante para durante a gestação é usar pouca pasta de dente. Usar a pasta de dente, mas em quantidade menor. E não escovar muito uma parte de trás, próxima à região atrás da língua. Porque é ali onde que se sente mais enjoo, né? Então, evitar colocar a escova muito para trás, próximo ao final da língua, e colocar a pasta de dente, não encher a escova de pasta, colocar uma quantidade menor do que já se usava antes. Porque não vai ser a pasta que vai limpar, vai ser a quantidade de vezes que você vai escovar o dente, vai passar a escova em todas as regiões do dente, né, que são 5 partes que a gente tem. Então, a quantidade de vezes que a gente vai passar a escova e vai usar o fio dental. Então, não é necessário colocar tanta pasta, né, quando se tem muito enjoo. A gravidez, ela não causa cárie, como muitas pessoas pensam. Eu tô grávida, eu tenho tendência a ter cárie. Não tem tendência a ter cárie. A quantidade, o que a gravidez pode ter diferente é que os hormônios vão ser maior do que quando a gente não estava grávida. E essa quantidade de hormônios faz com que os nossos vasos sanguíneos dilatem e pode ter uma tendência, uma chance maior de ter gengivite. A gengivite é uma inflamação na gengiva. Quando você começa a passar o fio dental, escovar o dente, a gengiva começa a sangrar. Isso, quando acontece esse sangramento na gengiva, é um sinal que a gengiva está inflamada, e o nome dessa inflamação se chama gengivite. Então, quando está grávida, é uma tendência maior a ter gengivite.
por causa da quantidade maior de hormônio que tem no corpo. Mas não que a pessoa está grávida e vai ter necessariamente gengivite. Não. Se você tiver uma escovação adequada, um uso de fio dental adequado, você não vai ter gengivite. Somente se você der uma relaxada, não se cuidar, não passar o fio dental, não escovar 3 vezes ao dia, aí a sua chance vai ser maior de ter gengivite. Também há uma alteração no fluxo da saliva, a gravidez altera o pH da saliva, e há uma alteração na quantidade de saliva, no fluxo salivar. Isso pode ocorrer durante a gravidez. Então, para mim, o que mais a mãe tem que, cuidado maior que a mãe tem que ter durante a gravidez com a sua saúde bucal, é em relação à limpeza dos dentes. Se você tiver uma boa higiene bucal, você vai ter vários problemas resolvidos. Não vai conseguir ter, não vai ter problemas que você não tinha quando você não estava grávida, tá? Então, assim, esses 3 cuidados que eu vou enumerar básicos com a boca para as gestantes, tá? O primeiro cuidado que eu já falei também é manter a saúde bucal em dia. Para manter a saúde bucal em dia, precisamos passar fio dental, tá? 3 vezes ao dia, de manhã, de meio-dia à noite. Escovar os dentes. Passar o fio dental antes de escovar os dentes, para retirar o resto de alimentos que a escova não limpa no meio dos dentes. Depois, escovar os dentes, tá? Quem quiser usar um enxaguatório bucal também, depois de escovar os dentes, pode fazer uso do enxaguatório bucal, mas não que ele vá tirar, vai só o enxaguatório bucal limpar, não. O que limpa mesmo é a fricção da escova, né, com a superfície do dente, tá? Tipos de enxaguatório, podem usar o Plax da Colgate, podem usar Listerine, aqueles que vocês se adaptarem mais, tá? Quem achar que tá muito forte, também pode colocar um pouquinho de água junto e fazer o bochecho após a escovação, tá? Que ele também ajuda no hálito, a eliminar bactérias. O segundo cuidado é escolher alimentos mais saudáveis, tá? Como a Júlia já conversou com vocês sobre alimentação saudável na gestação, eu estarei falando para vocês sobre alguns alimentos que são interessantes vocês comerem na gestação, né? Para manter também a saúde bucal em dia. Comer mais frutas, legumes, verduras, peixes, leite, ovos e tomar bastante água também durante a gestação, né? Até para o fluxo salivar que diminui durante a gestação, estar molhar mais a boca para esse fluxo salivar estar melhor, né? Na nossa boca. Evitar, pessoal, o consumo de açúcar. O açúcar é o inimigo número 1 dos dentes. Não é só o açúcar, mas tem mais coisas que causam a cárie. Mas começando pelo consumo de açúcar. Vocês, como gestantes, já têm que começar a diminuir essa quantidade de açúcar, né? Evitar, então, bolacha recheada que tem açúcar embutido nos alimentos, né? Não é só o açúcar em comum, como a bolacha recheada, cucas. Vamos evitar comer mais coisas sem açúcar, fazer bolos integrais, comer mais frutas, então cortar a quantidade de açúcar, que além dos problemas bucais, também a gestante pode ter um aumento de peso, né, que não é o adequado, né, aumentar muito o peso. E fazer uma limpeza nos dentes cuidadosa, após a ocorrência de vômitos. Quem tiver vômitos, até o 3º mês, 4º mês, tem algumas gestantes que elas têm bastante vômito, né, elas, por qualquer coisa, já estão vomitando, passando mal. Então, quando ocorre o vômito, tem um aumento no pH da saliva, né? Então, depois que ocorrer vômitos durante a gestação, fazer uma boa higiene, escovar o dente, pode até passar um pouco desse enxaguatório bucal também na boca, tá? Caso ocorra. Vamos falar também sobre alguns mitos e verdades
na saúde bucal das gestantes. Acontece muito das gestantes terem medo de ir ao dentista durante a gestação. Isso é um mito, porque a gente só vai fazer na gestante o que a gente acha seguro fazer, tá? Então, a gente não vai fazer nenhum procedimento que não vai afetar o bebê ou a mãe, né, acontecer alguma coisa. A gente está treinada, né, a gente foi treinada na faculdade, fez cursos, então a gente sabe o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer com a mãe, tá? Então, eu vou falar o que a pessoa pensa e se é mito ou verdade. O enfraquecimento dos dentes é um mito. Durante a gestação, não ocorre um enfraquecimento dos dentes. A gente tendo uma alimentação mais saudável, um cuidado com a higiene, os dentes não enfraquecerão e não causarão cárie, doença de gengivas. Impedimento de fazer raio-x. Isso depende. O trimestre, não é aconselhável a gestante fazer raio-x nem de dente e nem médico durante a gestação. Mas, se for em caso extremo que a pessoa precisa fazer esse raio-x, então é aconselhável fazer no segundo trimestre. Não é aconselhável fazer até o 3º mês de gestação, tá? Porque ele pode alterar, né, a formação do feto. Mas, por exemplo, não falo só em minha área, mas na área médica, aconteceu de quebrar um braço ou alguma coisa que precise raio-x, então eles vão colocar um avental de chumbo, colocar um avental de tireoide, né, falar que está grávida e vai fazer o raio-x, porque não tem o que fazer, precisa fazer o raio-x. Aí eu aconselhava fazer mais no segundo trimestre, caso precise fazer. Mas sempre é bom evitar raio-x na gestação. Proibição de uso de anestésico local, né, para fazer restauração, um canal, uma coisa assim. É mito, porque a gente tem anestésicos já sem vasoconstritor, né, que ele não vai atingir o bebê, né, então a gente vai usar um anestésico mais fraco, que ele pode ser utilizado para gestante. O que a gente faz aqui no posto, ou também, né, a gestante precisa restaurar um dente, ou abrir um canal, que precisa anestesiar, porque ela não vai ficar sofrendo dor. Então, a gente vai usar uma quantidade menor de anestésico possível, menor número de consultas também, né? Tipo assim, eu preciso fazer 2 restaurações, a gente já, uma do lado da outra, a gente já vai anestesiar aquele dente se é a necessidade e vai fazer as 2 no mesmo dia, para só usar um anestésico, não vir mais uma vez usar mais um anestésico, a gente vai ter que avaliar, né? Quando é uma restauração pequena também, que é necessário fazer, a pessoa não vai sentir tanta dor, dá para fazer sem anestesia também, né? A gente vai avaliar o custo-benefício de fazer essa anestesia, né? No caso, se for pequena, não vamos usar anestesia. Mas se for grande, não tem como não usar. Então, a gente vai usar um anestésico adequado para a gestante. Tá? Risco de parto prematuro, é verdade. Porque a gravidez, se a paciente tiver, por exemplo, um tratamento de canal para fazer e tal, não fez antes da gestação, ou aconteceu na gestação, e necessita fazer, ela vai ter que, pelo menos, a primeira sessão, ou fazer esse canal, porque ele é uma infecção na boca, né, e não pode ter infecção, né, durante a gestação. Então, o risco de você ter um parto, talvez por causa da dor que possa vir a causar esse dente da infecção, é maior do que você fazer esse canal, tá? Já aconteceu alguns casos de paciente não querer fazer, está com muita dor, não querer fazer por causa que vai prejudicar o bebê, mas já foi orientado, né, esse paciente, tirou até dúvida com o médico ginecologista e fez o canal, porque a chance dela ter muita dor, por exemplo, começar a doer o dente no 4º mês de gestação, você não vai esperar até ter o bebê, quase com 9 meses, para fazer esse canal, que já vai lhe doer várias vezes, né, então o risco é maior do que tratar o canal, tá? A dor, dor muito elevada pode causar parto prematuro. Então, tem que ver o custo-benefício, tá?
o dentista vai orientar para a mãe o que é melhor para ela e para o bebê, tá? A gente nunca vai orientar uma coisa que não é bom para ela e para o bebê. Então, assim, quando é necessidade de tratamento odontológico, restaurações, coisas maiores, a gente sempre recomenda fazer no segundo trimestre, que é entre o 4º e o 6º mês de gestação, tá? Porque entre o 4º e o 6º mês de gestação, o bebê já se formou, né, que até os 3 meses a formação do bebê, né? Então, a partir do 4º mês, ela pode ir no dentista mais tranquila, porque a barriga ainda não está tão grande, já passou aquele período mais complicado, que é até o 3º mês, né? Formação inicial. E até o 6º mês, ela não está com uma barriga tão grande, né? Não fica tão desconfortável para ela deitar na cadeira do dentista. Então, se ela precisar vir antes ou depois, a gente atende também. Mas entre o 4º e o 6º mês, é a época ideal para ela vir durante a gestação fazer seu pré-natal odontológico, tá? Então, assim, ó, com tudo que eu já falei ali sobre os mitos, verdades, é uma importância grande a gente incluir no nosso pré-natal o tratamento de saúde bucal. Nem que seja para vir fazer uma consulta e conversar com o dentista, avaliar, fazer uma limpeza, passar um flúor, quem não tem nenhuma necessidade, né? Então, é importante. Na gravidez, também é um momento para você vir e perguntar, aproveitar, né, a gravidez, para perguntar dúvidas para o dentista que você tem sobre a sua escovação, sobre alguns dentes, o nascimento dos dentes do bebê, né, se informar as reações que eles podem causar quando logo que o bebê nasce, né, que tem pelo 6º mês de vida do bebê, geralmente com 6 meses nascem os primeiros dentinhos. Então, a mãe já pode vir também na consulta do pré-natal e fazer perguntas para o dentista, que vão auxiliar depois vocês durante o crescimento do bebê, quando começar talvez ele ter uma diarreia, coçar a gengiva para nascer os dentinhos. Então, vocês já vão saber o que fazer, né? Porque já foram orientados. Essa segunda live que eu vou ter com vocês em novembro, eu vou falar sobre os cuidados com o bebê. Então eu vou falar também, essa é uma live bem importante, não que a de hoje não seja, mas é uma live bem importante para vocês mães, principalmente as mães de primeira viagem, que se diz as mães que estão tendo o primeiro bebê, saberem quais as reações que os dentes podem causar, né, que eles causam algumas reações quando eles estão nascendo, irritação na gengiva, essas coisas assim. Daí eu vou estar comentando com vocês. Mas quem tiver já interesse e quer vir fazer o seu pré-natal, né, odontológico, pode já estar com essas perguntas para a gente está conversando e passando para vocês. Tudo bem? Também recomendo que quando se planeja engravidar, quando a gente planeja engravidar, muitas mães às vezes demoram algum tempo para engravidar. Eu demorei 8 meses para engravidar, estava até com medo que ia demorar mais. Mas às vezes a gente fica tomando muito tempo anticoncepcional e demora um tempo para engravidar. Então, quando a gente está planejando ter esse bebê, eu recomendo para as mães que já venham ao dentista. Por exemplo, eu vou parar de tomar meu anticoncepcional, não é o caso de vocês agora, mas se vocês tiverem um segundo filho, ou uma vizinha, uma amiga que está pretendendo engravidar, vocês já podem estar repassando isso para elas também. Que a informação que a gente tem, a gente também pode repassar para outras mães, outras futuras mamães, que venham ao dentista antes de engravidar, porque aí vocês podem fazer tranquilas, qualquer procedimento odontológico que vocês precisam, vocês podem fazer as restaurações, vocês podem fazer algum canal que precisa tratar, se tiver um dente do siso para extrair, vocês podem extrair também sem preocupação nenhuma, que quando vocês engravidarem, vocês vão vir no dentista somente para fazer uma prevenção, uma limpeza, um acompanhamento. E não ter aquela preocupação de ter que fazer algum procedimento, né? Não que não possa fazer,
mas que daí já não tem essa preocupação, porque a gente tem tanta preocupação durante a gravidez, né? E então a gente pode fazer, estar fazendo isso, né? Estou pretendendo engravidar, estou vindo no dentista, porque eu estou pretendendo engravidar. Então, a gente vai atender com maior carinho, né? Essas mães que estão pretendendo engravidar, e tem as mães que já estão grávidas, né? A gente vai fazer de tudo para que elas estejam um bom pré-natal, né? Então, fazer o pré-natal odontológico, que é vir ao dentista, conversar, vir pelo menos uma vez enquanto está fazendo o pré-natal, ele vai evitar a gengivite, que é essa inflamação da gengiva que eu falei para vocês, que tem um aumento durante a gravidez, né? Mas se a gente passar o fio dental, tiver uma boa higiene bucal, a gente não vai ter essa gengivite. Não que é obrigatório nós termos, não. Só como eu falei para vocês no início, agora entrou umas mães novas, né, no chat. Se nós tivermos um Goela lá no quarto cortou minha filha ali, ó. Você vai dar uma goela lá. É mesmo.
Oi, meninas. Voltamos, tá? Caiu a conexão aqui. Tá me escutando? Conseguiu? Será que elas estão me escutando? Consegue abrir aqui? Bota no chat para vocês estão escutando. Pode pedir. Meninas, vocês estão me escutando? Dá um joinha ali, ok? Se estiverem escutando. Nós estamos quase terminando, tá? Caiu a internet aqui do posto de saúde, mas agora voltou de novo, tá? Então, nós vamos continuar onde a gente estava. E depois eu vou fazer uma demonstração do uso do fio dental e da escovação. A maioria já sabe, mas para ilustrar a nossa live, tá? Então, eu estava falando sobre a gengivite, né? Que tem uma tendência a ter gengivite na gestação, mas que se a mãe tiver uma boa higiene, uso de fio dental, escovação, ela não vai ter essa gengivite. Porque problemas na gengiva é uma doença perigosa para a gestante, porque ela destrói o osso de sustentação do dente. Esse osso de sustentação do dente, depois que ela começa a acúmulo de tártaro, começa a dar uma amolecida nos dentes, porque o osso, ele vai diminuindo a quantidade de osso. Então, é uma doença silenciosa, não só na gestação, como também fora dela, né? Então, por isso, é muito importante o uso do fio dental, tá? Então, na gestação, a gente vai ter alterações hormonais, como já falei, e mais suscetibilidade de doenças na boca, tá? Por essa alteração hormonal, como cárie e gengivite, se a gente não tiver alguns cuidados, como eu já citei anteriormente. Os primeiros, então, 100 dias, os primeiros 1000 dias, que compreendem desde a gestação, desde a concepção do bebê, até os 2 anos de idade da criança, eles são essenciais para o crescimento e desenvolvimento infantil, tá? Esses 1000 dias, então, que é entre a concepção, desde que o bebê foi gerado, até os 2 anos de idade do bebê, eles são essenciais para o crescimento dele, tá? É um período para a formação de hábitos saudáveis para a criança, que irão influenciar no futuro desse bebê. Então, se a mãe tem hábitos saudáveis e passa para o bebê também hábitos saudáveis, ele vai crescer sabendo que, tendo esses hábitos saudáveis, como alimentação, higienização, tanto da criança quanto da boca. Então, se a mãe tem hábitos saudáveis de higiene, de boca, alimentação saudável, ela vai passar isso para o bebê, desde que ele nasceu até os 2 anos de idade, ele vai começar a formar. Claro que depois dos 2 anos também, mas são cruciais para o desenvolvimento do bebê, tá? Eu vou comentar com vocês, que eu já vou comentar na próxima live, que eu acho uma live muito importante, que vai ser em novembro, sobre os cuidados com o bebê, tá? Sobre a alimentação. Até os 2 anos de idade da criança, é bom a gente evitar o consumo de açúcar para o bebê, tá? Não deve colocar mel na chupeta, no leite, açúcar, mel, Nescau, nenhum tipo de achocolatado, tá? Evitar dar doce para criança até os 2 anos de idade. Eu, como dentista, não estou dando doce para o meu bebê até 2 anos de idade, estamos tentando não dar, porque é bem difícil. Até 1 ano é mais tranquilo, depois de 1 ano que a criança começa a comer, ali comer com mais coisas, depois de 6 meses ele começa a introduzir papinha, sopinha, feijãozinho, vai comer, com 1 ano em diante ele vai comer a comida que o pai e a mãe comem, né? Então, ele é difícil, porque vó, tia, às vezes até a gente quer dar alguma coisinha, né, para eles, uma bolachinha, alguma outra coisa. Então, assim, eu, como dentista, recomendo não dar doce até os 2 anos, e a pediatra também me falou que a gente não deve dar o doce até 2 anos, não somente por causa do dente, mas para a formação de neurônios e da inteligência da criança,
tá? Então, hábitos saudáveis são formados até 2 anos, né? De acordo com os estudos que eu fiz, né? E a gente está evitando, tentando deixar o máximo possível sem o açúcar, porque o açúcar ele é o inimigo número 1 dos dentes. Então, com a quantidade menor de açúcar dando para a criança, ela não vai ter esse açúcar na boca e não vai ter menos chance de ter cáries e desenvolver doenças da boca, tá? É bem difícil, mais difícil a higienização da criança. Eu senti como mãe, assim, que o início é mais tranquilo, que você usa a dedeira, mas no final, agora quando o João Lucas já está usando escova, né, pasta, e quando nascem os dentes superiores, fica mais difícil a escovação, eles não gostam muito de escovar. Então, se você não der muito açúcar para a criança, e não conseguir ter aquela escovação tão boa, né, que no início eles não querem deixar muito e não conseguem tanto escovar, não vai ter tanto problema. Agora, se a gente introduzir o açúcar e não conseguir escovar muito o dente, vai ter um problema maior, tá? Então, assim, agora eu vou fazer uma demonstração, essa só foi uma pincelada, né, para as mães, de repente, que já estão tendo quase o bebê agora, ou que já tiveram o bebê também, né? Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a escovação, né? Não sei se a gente consegue enxergar um pouquinho melhor aqui a escovação, né? Então, assim, a gente tem no dente essa parte de cima, a parte aqui onde a gente mastiga dentro, e essa parte aqui, a palatina, que é a parte de dentro aqui do dente. Então, essas 3 partes aqui é da frente, essa parte de cima e a de dentro, a gente consegue escovar com a escova. A nossa escova, ela alcança. E tem 2 partes que a nossa escova, ela não vai alcançar, que é essa parte de dentro, que é essa parte entre os dentes, a escova não vai conseguir alcançar. Então, assim, eu recomendo a escovação, a técnica de círculo, né? Essa técnica de círculo, ela faz com que consiga higienizar toda a parte do dente, não só a parte do meio, porque quando a gente escova para frente e para trás, a gente não consegue escovar bem a parte de cima ali do dente, próxima à gengiva, né? Então, escovar fazer uma sequência, todo o dente até atrás, escovar a parte de cima, né? Até atrás. Aqui na região da frente, tu pode escovar assim, essa parte varrendo um pouquinho para fora, e a parte de dentro também, tá? Embaixo, depois, sempre escovar bem também a parte de cima e de dentro, nesse formato circular, sempre escovando onde pega aqui essa região da gengiva também, para não limpar só o meio do dente, né? Só uma parte do dente, limpar o meio também, tá? Até atrás, essa região de dentro, né, pessoal? Aqui, ó, virando sempre a escova para onde você quer escovar, e sempre assim numa sequência para a gente não esquecer de nenhuma parte dos dentes, tá? E sempre tem que escovar também a língua, que a língua ela tem bastante bactérias, às vezes o mau hálito fica porque a gente não escova a nossa língua, tudo bem? O uso do fio dental também, sempre, antes de escovar os dentes, usar o fio dental. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Assim. Como passar o fio dental, enrolar sempre no dedo, passando o fio dental para um lado, para o outro, e pegar a parte limpa, desenrolando para um lado, para o outro, até chegar no final, né? Eu sei que muitas pessoas já sabem, mas só para a gente demonstrar, né? Fazer uma demonstraçãozinha, sempre enrolando a parte suja, desenrolando a parte limpa até o final, tá? É muito importante passar o fio dental, porque nessa região onde a escova não alcança, o fio dental, ele limpa no meio, tá? Então, sempre passar todos os dias o fio dental antes da escovação. E se quiser passar um enxaguatório bucal após a escovação, então usa o fio, escova e depois usa o enxaguatório bucal, se quiser, senão só uso de fio e escovação. Então, pessoal, alguma dúvida? Agora eu vou deixar aberto aqui o chat, ou se alguém quiser perguntar alguma dúvida sobre o pré-natal odontológico. Também pode escrever se vocês gostaram da live, se vão ter logo o bebê, né? E, então, no dia 24
no dia, quer dizer, no dia 12 de novembro, a gente vai ter a outra live comigo, que é, então, sobre os cuidados com o bebê, tá? Alguém querendo mandar alguma pergunta? A Juliana, então, falou que gostou muito. Obrigada, Juliana. Se alguém tiver alguma dúvida também, que quiser conversar comigo ali sobre mais como mãe, assim, depois que o bebê nasce, o que a gente faz. A gente usa algumas técnicas também, que não é só que está escrito nos livros, né? Mas agora a gente também desenvolve, né, algumas técnicas para a criança deixar escovar os dentes, ou quando está nascendo os dentinhos, né? Podem vir conversar com a gente também. Eu estou aqui sempre nas terças e quintas, o dia todo, e na quarta-feira de manhã, que eu tenho 20 horas semanais, tá, pessoal? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, então nós vamos encerrar a live aqui e ficamos então em novembro para fazer a próxima, tá? Um grande abraço a todas e tenham um ótimo final de semana.